CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h36. Muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição desta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, primeiro CBN Esportes Campinas do ano de 2023, e nós vamos juntos com muita informação até o meio-dia. Pelo menos, Carlão de Freitas, comecei bem, falei 2023 certo, porque pode ter certeza que até lá para fevereiro, o que a gente fala de 2022, escreve 2022, é só lá pra março que ele sai da cabeça, né, Carlos? Bom dia. Com certeza. Bom dia, Pio. Um bom ano pra todos nós. Muita saúde, muita paz, né? Pra gente tocar esse barco aí de 2023. Um bom ano também para o nosso querido ouvinte. Você se lembra daquele tempo que usávamos cheque? Sim, talão sim. de cheque? Cara, era um desperdício de folha nessa época. Muito, assim. Era só preencher do ano anterior. Até entrar realmente na nossa cabeça, vai mais de mês aí. Mas vamos lá, um 2023 com novidades, né? Um 2023 de Série A2 pela frente, que é o que deixa a gente mais preocupado, porque nós aqui de Campinas não esperávamos mais disputar essa competição, seja com Guarani, seja com Ponte. O Guarani saiu ileso, né? Conseguiu permanecer na Série A1, conseguiu permanecer na Série B. A Ponte decepcionou no Paulistão. E agora não tem jeito, vai ter que encarar. Dia 15 tem Rio Claro pela frente, né? Velo Clube. E o Guarani vai para o ABC. Já é dada a largada para a temporada 2023. E obrigado mais uma vez para você, nosso ouvinte, pela companhia em 2022. A gente espera 2023 com muita parceria, saúde, paz, muito sucesso para todos que nos acompanham aqui todos os dias. Mande aqui o seu feliz ano novo pra gente no WhatsApp, o 19 991869070. Estamos ao vivo também no chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Júlio Nascimento, feliz 2023, saúde e sucesso, Julião. Tudo bem, né, Pio? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Um grande ano a todos, né? Um ano de conquistas aí, de objetivos e metas traçados sendo conquistados. Tenho certeza que a parceria por aqui será vitoriosa, meu caro Rafael Ângelo. Com certeza que assim seja, Julião. Só pra gente registrar aqui, né, antes de falarmos do Guarani, já muita informação do Bugrão nesta segunda-feira. Está acontecendo desde as 10 horas da manhã lá na Vila Belmiro, o velório do Rei Pelé. Gianni Infantino, presidente da FIFA, está em Santos. Aliás, já disse que vai pedir para que todos os países tenham pelo menos um estádio com o nome de Edson Arantes do Nascimento. Edinho e Zé Roberto foram os que levaram aí o caixão do Rei Pelé até o centro do gramado na Vila Belmiro. Velório que vai se estender até as 10 horas da manhã de amanhã e depois, na sequência, esse velório é aberto, caixão aberto, inclusive, para os fãs que fazem filas enormes lá na Vila Belmiro, e amanhã o sepultamento aí reservado apenas para a família. É o que a gente já se cansou de dizer desde que surgiu a informação da morte do Pelé, mas nesse processo de velório e tal, nesse evento, né, Carlão de Freitas, ficando cada vez mais claro a grandeza do nosso rei do futebol. Sem dúvida alguma, né? Desde a última quinta-feira em que foi confirmada aí a morte do nosso rei, a gente percebe o tamanho do Pelé. Às vezes eu penso, Michael Jackson, Papa, mas não sei, cara. Eu acho que o Pelé eu não me esqueço de uma frase que você leu aí, de um internauta ou de alguém que deixou mensagem no Twitter, alguma personalidade. É a figura global. Eu acho que é a figura, é o rosto mais conhecido do mundo. É impressionante como repercutiu, como repercute, como se fala do Pelé, a admiração de todos os lugares. Realmente eu acho que é a figura, é o rosto mais conhecido do planeta, não tem outro não. Coisa incrível, impressionante. Júlio Nascimento, a bola começa a rolar hoje pelos gramados do Brasil. Aliás, são muitos gramados, são muitos estádios, bons, ruins, péssimos, tem de tudo na copinha. E o Bugrão já começa a temporada dele com muita informação, inclusive no profissional, né, Julião?
Exatamente, Pio. Hoje o Guarani começa a temporada, né, oficialmente, agora também com bola rolando, para os torcedores desfrutarem nessas primeiras semanas de 2023 também, com a Copa São Paulo, mas daqui a pouco eu entro nos detalhes aí sobre a Copinha, inclusive com spoiler hoje sendo colocado aí pelo Departamento de Comunicação do Guarani em relação à escalação. Mas, falando sobre o profissional, agora sim a gente pode bater o martelo que termina a trajetória de Yuri Tanque no Guarani. Hoje, nas redes sociais, o Yuri Tanque publicou uma carta de agradecimento ao torcedor. Foram 17 jogos, 7 gols, 2 assistências, e a gente confere o que disse Yuri Tanque nessa carta aberta ao torcedor do Guarani. No livro de Eclesiastes da Bíblia, capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é debaixo dessa passagem que hoje eu encerro um ciclo no Guarani. Um ciclo onde o meu coração transborda de gratidão a Deus por tudo que eu vivi aqui. Parto para um novo desafio e fico feliz que tenhamos feito um acordo bom para o Guarani, para mim e para todas as partes envolvidas. Quero agradecer também aos torcedores que me apoiaram nesse período. Atletas, companheiros de trabalho, funcionários, comissão técnica, diretoria e colegas jornalistas. Sem deixar de agradecer, é claro, a todos os meus amigos e familiares que me dão suporte em todos os momentos. O Guarani faz parte da minha história. Então vocês sempre estarão no meu coração. Até logo, Guarani! Pois é, tá então, Pio, a mensagem, né, do Yuri Tanque nas redes sociais dele. 3 detalhes, viu, Pio? O primeiro detalhe é que o Yuri Tanque já postou que está em Jeju, que é uma ilha vulcânica lá da Coreia do Sul. Ele está ao lado de Reis, que passou aqui pelo futebol de Campinas vestindo a camisa da Ponte Preta. O Reis também foi contratado pelo Jeju United. Então, são jogadores que já estão passando por exames médicos no clube. Ele cita na mensagem, Pio, que foi um acordo bom para ele, para o clube e para todas as partes. Foram 2 semanas aí de negociações longas, agitadas, mudanças de acordo. O Guarani, por praxe, não divulga, né, as informações em relação aos valores, mas a expectativa é que o clube tenha lucrado 3 vezes mais do que investiu no Yuri Tanque. Então, se o valor for confirmado de R$250 mil para a compra, aí o Guarani deve ter lucrado aí na casa dos R$750 mil. Se foi de 300 mil, R$900 mil. A informação que eu tenho de uma fonte do clube é que seria um valor de 3 vezes mais do que foi pago pela compra dos direitos econômicos. E o terceiro aspecto é que o Guarani não deve contratar uma reposição para o Yuri Tanque, porque aposta muito no Gênison. O Gênison tem contrato até o final do Campeonato Paulista, com a possibilidade de renovação do contrato, e o Nicolas Careca deve ser o reserva imediato ao lado do Felipe Crisman, porque o Felipe Crisman não foi relacionado para a Copinha, justamente por esse entendimento que ele deve ser ali, ao lado do Nicolas Careca, o substituto imediato do Gênison a partir do Campeonato Paulista, viu? Bom, Carlão, se você olhar 3 vezes mais, obviamente que foi um lucro muito bom. É que ele foi barato para o Guarani, sim. Então também não é um grande valor. Enfim, acho que ele daria muito mais contribuição se fosse possível continuar no Brinco de Ouro. Já que não é possível, pelo menos veio uma graninha. Pelo menos vem uma grana. O Yuri, com todo respeito ao Yuri e ao Guarani, ele foi um achado, né? Foi um achado, porque quando foi anunciada a sua contratação, eu sinceramente torci o nariz, não tinha a menor confiança no Yuri. Isso nós falamos para ele aqui, das vezes em que ele participou. Aliás, parabéns ao staff do Yuri, muito bem assessorado, o Yuri falando muito bem, muito esclarecido, gostei. Essa passagem do Yuri pelo Guarani ficou marcante, ou foi marcante em todos os aspectos, não só pelo lado técnico, mas o extracampo do Yuri revelou um crescimento, né, um crescimento intelectual, a maneira como ele fala, a maneira como ele próprio tem a empresa, né, que ele contou aqui pra gente, ele tem uma empresa lá de sensacional. Parabéns pro Yuri, parabéns ao pessoal que cuida do Yuri.
E foi um achado, porque ninguém esperava. Nós tínhamos aqui na retina a imagem do Yuri na Ponte Preta. Ele foi muito mal, né? Mesmo sendo uma cria da Ponte, não teve espaço, pegou a Ponte, tudo bem, num momento complicado, em que a base era muito cobrada, ele também ainda sem confiança. E quando foi, aí ele perambulou pelo mundo aí, chegou no Capivariano e veio para o Guarani para tentar salvar o Guarani, mas chegou como um reserva também, o titular seria o Gênison. De repente o futebol nos prega uma peça, ainda bem que foi uma peça legal, uma peça importante, o Gênison machucou e o Yuri assumiu a titularidade com responsabilidade, com qualidade. Se não fosse o Yuri, se não fosse ali o Jamerson, o Guarani estaria assim na Série C. Então, uma passagem marcante, uma passagem que deixou uma marca legal aí no coração do torcedor bugrino, e que o Yuri tenha boa sorte lá no futebol da Ásia. Bom, e será que Franca vai estar calor hoje à tarde, Júlio Nascimento? Hoje tem Guarani Francana, né, Pio? Às 5h15, no horário da Copinha. Então, é uma expectativa muito grande. À tarde até posso dar alguns detalhes aí sobre a escalação, sobre como o Guarani tem enxergado essa Copinha, mas é um trabalho novo. Ô Julião, Moura... Oi. Deu tempo de fazer print na postagem ou não? Deu pra pegar. deu pra pegar. Mas é um trabalho novo aí do Moisés Moura, né? Ex-zagueiro do Cruzeiro, da Portuguesa, do Flamengo, Vitória, enfim. O Moisés Moura não foi um zagueiro muito conhecido, né? Mas como técnico vai tentar aí a sorte agora no comando do Guarani, depois de um trabalho em Portugal. E muito se esperava, né, Pio? Algumas definições, por exemplo, Felipe Crisman, como disse, fica no profissional, deve ser aproveitado. Mas estarão na Copinha jogadores que estavam até semana passada no profissional. Então, de repente, até para pegar aí uma experiência. O lateral Biel, que é um jogador que o Guarani aposta muito, o Titi, zagueiro, o Rafael Freitas, que estreou contra a Chape, vocês se lembram. E também o Nicão, o Eliseu e o Theo, que foram aí, recentemente assinaram um novo contrato com o Guarani. Então, são jogadores para o torcedor se atentar, porque depois da Copinha certamente voltarão para o time principal do Guarani. E é sempre aquela história, né, Carlão? A expectativa principal é de que garotos apareçam para servir depois o profissional. Mas o Guarani tá precisando de uma campanha um pouco melhor na Copinha, né? Porque recentemente, em alguns anos, existiu uma boa expectativa e ela acabou não se concretizando. A última foi 2019, né? Que o Guarani chegou aí a uma fase semifinal. Foi aquela geração do Davó, do Mateuzinho, do Renanzinho. O Davó foi um assombro, né? Fez gols contra o Internacional. Aí muita gente destacava a semelhança física com o Djalminha, e dali para frente ele cresceu, vai construindo a sua carreira. O mesmo se aplica também ao Bidu, né, que fez parte também, era o cara das bolas paradas. Os dois que mais se destacaram, né? Os demais tentando, o Renanzinho ainda buscando o seu espaço, o próprio Mateuzinho, que foi o primeiro a jogar no time de cima, também está perambulando aí pelo mundo. O Pedro Acorce, que era um dos destaques, era o capitão e acabou aí encerrando a sua carreira. Então, olha como o futebol a gente pega um time que foi vice-campeão da Copinha em 2019 e estamos peneirando dois, né? E na verdade, se pegarmos os dois, o que está assim mais firme é o Bidu. Né, que está indo para o Corinthians. O Davó foi para o Corinthians, mas não conseguiu se firmar, mas fez uma boa Série B pelo Bahia, mas foi aí a última grande campanha do Guarani, que foi o campeão em 94, naquela tarde épica de Adriano Pitarelli no Pacaembu. Rápido intervalo, daqui a pouco informações do vôlei e da macaca. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 10 para o meio-dia, Mário Quintino traz informações sobre o trânsito pra gente. Bom dia, Marinho. Oi, Pio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha nessa segunda-feira. Já aproveitando para desejar também um feliz ano novo para todos vocês. A gente traz informações. A Avenida Princesa do Oeste, nesse momento, é um bom caminho, tanto em direção da região do Guarani, quanto para quem vai no sentido contrário, em direção do Swift. Falando também da região da Ponte Preta, a Avenida da Saudade, por enquanto, sem problemas, e pela Abolição, a movimentação é mais intensa, chegada para a Rua Proença, mas, por enquanto, o ponto de parada somente nos semáforos. Pio. Obrigado, Mário. Bom 2023. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Após o recesso do fim de ano, a Superliga Masculina de Vôlei retorna com as partidas nessa semana. Quinta-feira tem a abertura da rodada com Minas enfrentando Brasília, lá em Belo Horizonte. Depois, na sexta-feira, tem Sada Cruzeiro e Rede Cuca. E o Vôlei Renata, voltando a atuar em 2023 contra o Farmacon de São José, fora de casa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. 11h55, Júlio Nascimento, é um início de ano, foi um fim de ano assim, é um início de ano também de preocupação da Ponte e de pensar em situações aí para poder fazer a grana vir, né, Julião? Exatamente, Pio. Até nas entrevistas recentes, né, Berlim tem falado abertamente sobre números, né? Ele coloca aí uma dívida da Ponte de 250 milhões de reais, sendo 40 milhões direcionados à gestão de 2017, né? A Ponte era comandada pelo Vanderlei Pereira, então o Berlim aponta que muitos processos trabalhistas dessa temporada 2017, que começa com a Ponte sendo vice-campeã paulista e termina com rebaixamento,
mas muitas ações desse período acarretaram em bloqueios e penhoras na reta final de 2022. Então esse é o objetivo para 2023, limpar a barra financeira e deixar a Ponte num caminho livre até para a chegada de patrocinadores, de investidores, pensando também futuramente numa SAF e até para traçar uma estratégia mais elaborada, Pio. A Ponte tem no dia 11, uma reunião muito importante no Conselho Deliberativo para tratar sobre recuperação judicial. Então será apresentada uma proposta discutida e votada para a recuperação judicial, que seria um acordo futuro com os credores para pagamento das dívidas, mas sem bloqueios de contas, porque nessa reta final de 2022 foram mais de 8 milhões de reais bloqueados, e isso acarretou, claro, em salários atrasados, inclusive numa postura mais conservadora da Ponte dentro do mercado de transferências. Se a gente olha para as contratações da Ponte, elas têm um padrão, são contratações de baixo custo. Então, claro que isso também passa pelo planejamento da diretoria, e no dia 11 essa reunião no Conselho vai ser muito importante para tratar sobre esse tema também. A gente quer falar de bola, né, Pio? Claro que a gente quer abordar aqui sobre aspectos de campo, a preparação para a Série A2, mas o lado financeiro acaba impactando, porque a gente sabe que o maior reforço que o time pode ter hoje no futebol brasileiro é o salário em dia e também o caixa reforçado também para os futuros projetos. Muito isso. Não existe assim uma expectativa, pelo menos para essa semana, de que chegue cara nova, né, Julião? Não, Pio, assim, a Ponte está buscando pelo menos mais um lateral e também um atacante, mas justamente tem esbarrado nessa dificuldade do mercado. O que a Ponte tem feito? Consultado os times que ela tem um relacionamento bom, por exemplo, o Corinthians, né? Para saber se tem ali jogadores disponíveis, mas também não pode ser qualquer jogador, tem que ser um jogador que se encaixe no que o Hélio dos Anjos entende como ideal para a Série A2, mas eu diria que hoje a grande preocupação da Ponte é a lateral direita, porque a Ponte tem uma Ailton e vai ter que buscar alguém da base, né? Avaliar ali os jogadores que estarão na Copinha, certamente a Copinha servirá para isso também. A Ponte ano passado encontrou o Douglas Mendes, encontrou o Felipe Amaral, foi buscar o Eliel, então o Sub-20 da Ponte em 2022 prosperou muito. E claro que existe uma grande expectativa que em 2023 isso também ocorra, Pio. Carlão, nesse momento, a gente comentava enquanto o Júlio falava, vejo uma saída melhor do que conseguir virar SAF, não, Carlão. Eu penso assim também, Pio, porque pelo panorama que o Júlio nos passa diariamente, e também as conversas que a gente tem, a situação da Ponte está caótica, né? E uma SAF seria aí uma salvação para pelo menos a Ponte retomar aí a dignidade. Uma vez que o caminho que a gente prega do diálogo, isso não vai acontecer, né? As duas partes não conseguem entrar num acordo, então a Ponte não vai conseguir movimentar seu caixa diante de tantas ações trabalhistas e movidas também pela administração anterior. Diante disso, como que vai contratar, como que vai pagar salário, vai ter que dar um jeito, vai ter que usar da criatividade. Então eu acho que a SAF seria sim uma saída, né? A gente fala SAF como se fosse a salvação da lavoura. Nem sempre é a salvação da lavoura, mas o panorama da Ponte está muito truncado, muito travado, difícil, né? Notícias ruins a cada momento, e ela numa divisão inferior ela precisa subir de qualquer jeito. Então eu acho que a SAF poderia ser um caminho menos tortuoso. Paulo da Chácara da Barra, feliz ano novo, Paulo. Perguntando aqui dos jogos da Copinha onde serão transmitidos, a grande maioria no Sport TV, né? Serão 46 jogos nessa primeira fase. YouTube também, que tem 15 jogos ali. Rede Vida vai transmitir também alguns jogos nessa primeira fase, mas a maioria no Sport TV. E o William Cabelo, grande William, tá lembrando aqui, Primavera vem forte na Série A2, Carlão. Várias equipes, né? Não só Primavera. É pauleira, Pio. Não tem jeito. Não vai. A2 é não muito tem difícil. escapatória. Não tem escapatória. Júlio Nascimento, até a tarde, Julião. É isso, Pio. Mais tarde a gente volta com detalhes aí sobre Copinha e time profissional da dupla campeã. Só para registrar, a Ponte na Copinha estreia... Quarta-feira à tarde. Só deixa eu confirmar aqui o horário rapidinho, 13h, Pio. 13h, a estreia da Ponte. Valeu, Carlão, até a tarde. Valeu, Piozinho, até a tarde. Valeu, abraço. A gente volta às 4 no segunda edição. Valeu, gente. CBN Esportes Campinas, primeira edição.